O diagnóstico de infecção do trato urinário é importante que seja feito de maneira precisa e de maneira precoce. Para isso, é importante que todos vocês entendam que a urocultura é o padrão ouro na detecção da bactéria ou do fungo causador daquela infecção do trato urinário. Então, a urocultura faz parte, né, de um dos exames no setor de microbiologia do laboratório e é padrão ouro nesse diagnóstico. Claro que necessita de uma qualificação técnica e um maior tempo para a liberação do resultado. Nós, né, que trabalhamos em laboratório, sabemos que é liberado de 24 a 48 horas o diagnóstico de urocultura, porque espera o crescimento da bactéria, caso haja presença da bactéria na urina daquele paciente, esperamos verificar a presença dessas colônias na placa de Petri, ou seja, no diagnóstico microbiológico feito a partir da urina fornecida pelo paciente. Então a urocultura deve ser colhida, né? A urina deve ser colhida antes da antibiótico terapia, porque se o paciente coletar a urina depois que usar um antibiótico, pode dar uma minimização de fato da quantidade de bactérias que está acometendo ali aquele trato urinário. Ou seja, vai mascarar de fato aquela patologia. Por isso deve ser colhida antes. Ah, professor, vai esperar 24, 48 horas para dar um antibiótico? Sabe? O paciente está sentindo dor, ardência urinar. Vai esperar? Não. O que o médico faz? O médico prescreve um antibiótico de maneira empírica até sair o resultado, porque com o resultado vai saber de fato qual o melhor antibiótico para tratar aquela infecção, já que é feito combinado com um antibiograma, né? Um teste de sensibilidade a antimicrobianos para saber se aquela bactéria tem resistência ou não a determinado antibiótico. Isso a gente consegue fazer combinada com a urocultura. Então, a coleta varia de acordo com a idade do paciente e é importante que na urocultura 95% das vezes é agente único, ou seja, vai apresentar apenas um tipo de colônia ali naquela urocultura. Porque se for mais de um agente, ou seja, mais de um micro-organismo ali presente na urocultura, muitas vezes vai se pensar em contaminação daquele material, né, daquela amostra. Então, como eu falei para você, tudo começa com o fornecimento da urina pelo paciente, é semeada a urina no meio de cultura. Aqui foi utilizado dois meios de cultura diferentes, por exemplo, um H-Maconque e um H-Sangue, por exemplo, e verifica o tipo de agar, né? Para vocês entenderem, a agar é o material utilizado na confecção aí do meio de cultura. E, por que utiliza H-Maconque, que o senhor está falando? H-Maconque porque é um agar específico para crescimento de bactérias gram-negativas, né? Como Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, que são tipos de bacilos gram-negativos que crescem somente nesse meio de cultura específico, né? Um meio de cultura seletivo. Então a gente consegue, de fato, saber se houve crescimento da bactéria. Caso haja o crescimento de bactéria, como vocês estão vendo aqui, ó, essas colônias aqui preenchendo essa placa de Petri, então é positivo, de fato, a presença aqui da infecção do trato urinário, mas combinado com a urocultura é feito um antibiograma, onde vocês estão vendo aqui discos embebidos com antibióticos e é fácil de interpretação. Por exemplo, aqui forma um halo maior ao redor do disco de antibiótico. Quer dizer que esse antibiótico é bastante eficaz no combate dessa bactéria, ou seja, eliminou mais bactérias aqui em volta. Quanto maior o halo, certo? Maior a sensibilidade da bactéria perante o antibiótico. Mas, por exemplo, essa aqui, ó, esse antibiótico aqui ou esse antibiótico aqui, ó, não eliminou bactéria à sua volta, ou seja, o halo formado é minúsculo, ou seja, aqui essa bactéria tem resistência a esses antibióticos aqui.
Então, é um teste de antibiograma, ou teste de sensibilidade a antimicrobianos, né, que a gente chama de TSA também. Então, nesse caso aqui, o médico vai prescrever ou esse antibiótico, porque é o que permitiu uma maior sensibilidade da bactéria, certo? Vamos agora destacar uma outra patologia, que é a síndrome nefrítica aguda. A síndrome nefrítica aguda, pessoal, é desencadeada por inúmeros gatilhos, mas no Brasil, o principal motivo, né, a principal causa está associado a uma glomerulonefrite pós-infecciosa, principalmente pós-estreptocócica, ou seja, pós-infecção por Streptococcus naquele indivíduo. É o principal gatilho hoje para gerar síndrome nefrítica aguda, né? A gente vai explicar logo em sequência. Mas é importante que vocês saibam diferenciar a síndrome nefrítica da síndrome nefrótica. A síndrome nefrótica já está associada à alteração e acometimento dos podócitos. Lembra dos podócitos que falamos? Né, que o podócito faz parte ali das células epiteliais na membrana de filtração glomerular. Então, a síndrome nefrótica tem associação muito fortemente com acometimento no podócito e, por exemplo, há uma diminuição muito forte de albumina por causa que a albumina não consegue ser retida, né, por causa da alteração do podócito, e a albumina começa a ser liberada via urinária, o que não é normal acontecer. É um dos aspectos mais relevantes que a gente verifica na síndrome nefrótica. Então, eu quero deixar claro que síndrome nefrítica é diferente da síndrome nefrótica. Quando se fala em síndrome nefrítica, é um processo inflamatório agudo que envolve os glomérulos renais. E como eu falei para vocês, né, a glomerulonefrite difusa aguda, né, o que a gente abreviou aqui GNDA, é o exemplo clássico da síndrome nefrítica aguda. E nessa síndrome nefrítica, sempre quando a gente falar de síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas, mas que é caracterizado principalmente por esses três aspectos que eu destaquei, né, em outra cor aqui amarelo, que é a hematúria, a presença de sangue na urina. Não precisa ser sangue visto na urina, pode ser hematúria microscópica, né? Você faz o simulado de urina e verifica a presença de hemácias ali. Um edema na região e hipertensão arterial também associado. Claro que além desses sinais, também apresenta oligúria, ou seja, a quantidade de urina eliminada é baixa, oligo de baixa, né? Esse prefixo oligo significa baixa quantidade de urina, e também uma presença de proteinúria, presença de excesso de proteínas na urina ali. Como eu falei para vocês, aqui no Brasil mais comum a origem, né, e gatilho para essa síndrome nefrítica é a pós-estreptocócica. Então, síndrome nefrítica aguda infecciosa pós-estreptocócica. Claro que é descrito também outros tipos de agentes etiológicos, né, outros tipos de motivos, né, bacterianos ou não, que podem vir a gerar essa síndrome nefrítica aguda, mas o mais comum é a pós-estreptocócica. Se não tiver associado com estreptocócico, pode estar associado a outras bactérias que geram endocardite, abscessos, doença pneumocócica, doenças virais também, né, vírus da hepatite B, vírus da hepatite C, vírus da mononucleose, vírus da cachumba, varicela, sarampo, bem como também descrito em casos de doenças parasitárias, né, como a presença do plasmódio, né, causando a malária, o toxoplasma causando toxoplasmose, ou do cistosoma maçônico causando a quistossomose ali. Então, a glomerulonefrite difusa aguda, se a gente for entender a fisiopatologia, é fácil, desde que vocês entendam que aconteceu a infecção, né, por Streptococcus, começou a ter deposição, né, de antígenos no tecido glomerular renal, né, e esses antígenos ligando ali ao tecido glomerular renal gera a formação de imunocomplexos. Imunocomplexo é a ligação antígeno-anticorpo, então começa a depositar muito imunocomplexo. Com essa deposição de imunocomplexo, gera a ativação do sistema complemento, e aí começa a gerar cascata inflamatória, né? Gera um processo inflamatório agudo,
causando uma inflamação nesse glomérulo, diminui a filtração glomerular, portanto gera oligúria, uma quantidade de urina baixa que é formada ali, portanto gerando a retenção de sódio e água. Essa retenção de sódio e água gera edema, hipertensão arterial e congestão renal ali. Então, as manifestações clínicas mais comuns vão acontecer 7 a 21 dias após essa infecção, porque é o tempo que começa os antígenos estreptocóccicos ligarem ao glomérulo e começar a depositar os imunos complexos, para depois vir gerar esses sinais e sintomas. Os sintomas muitas vezes inespecíficos, mas como eu falei para vocês, pode ter hematúria microscópica ou macroscópica. Microscópica porque você não vê o sangue na urina, mas você vê através de sumar de urina a presença de hemácias ali na urina, e macroscopicamente é quando apresenta assim uma alteração até de cor na urina ali. Existe um edema, né, bipalpebral duro, uma intensidade variável, uma hipertensão arterial leve, moderada, que pode gerar e levar à urgência e emergência desse paciente, e a congestão circulatória ali devido ao acúmulo de sódio, até mesmo se não controlado, gerando até insuficiência cardíaca congestiva, certo? Precisa ser controlada essa glomerulonefrite, né? Essa síndrome nefrítica aguda, porque senão pode evoluir para uma insuficiência renal se persistir essa diminuição da filtração glomerular. Então, de fato, essa agressão imunológica, né, formação do imunocomplexo, né, ligação do antígeno com anticorpo, gera reações inflamatórias glomerulares, que faz diminuir o ritmo de filtração glomerular, diminui o volume urinário, que a gente chama de oligúria, e aumenta o volume plasmático, gerando uma hipervolemia. Dessa hipervolemia pode vir a acometer a hipertensão arterial. Você sabe que a hipertensão arterial está totalmente ligado diretamente à região renal, né? Devido ao sistema renina, angiotensina, aldosterona. E essa hipervolemia vai alterar, né, nesses parâmetros. E além disso, se não controlada esses fatores, esses aspectos patogênicos, pode evoluir, né, com uma gravidade maior para encefalopatia hipertensiva e até mesmo uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, além da hipertensão arterial, né, gerando uma insuficiência cardíaca congestiva, essa diminuição constante, contínua do ritmo de filtração glomerular pode elevar as escórias, né, os produtos metabólicos ali na região renal, e dessa consequência, dessa causa, gerar a consequência de insuficiência renal aguda. O diagnóstico laboratorial, como eu destaquei para vocês, começa através do sumar de urina, onde verifica a proteinúria menor que 3,5 gramas em 24 horas. A normalização pode levar de 2 a 5 anos, ou seja, ele vai ficar fazendo o sumar de urina, né, anualmente, vai verificando que ainda tem a presença de proteínas na urina, até voltar a normalizar todo o aspecto anatômico, fisiológico daquele glomérulo. A hematúria a gente também percebe no sumar de urina, como eu falei para vocês. Essa hematúria microscópica pode demorar até de 6 a 12 meses para retornar ao normal. E uma coisa que a gente percebe no sumar de urina é a presença de cilindros como esse, cilindro hemático, um cilindro leucocitário como esse. Nós, biomédicos ou farmacêuticos bioquímicos, né, também, bem como médico patologista clínico, também pode laudar esse exame de sumar de urina e verificar a presença dessas alterações. A evolução, né, da glomerulonefrite difusa aguda, né, que está associada à síndrome nefrítica aguda. Na segunda semana está associado ao aumento da diurese, menor edema, né, menor congestão circulatória, ou seja, vai melhorando, né, com o tratamento. A hematúria ainda persiste aí por 3 semanas, como a gente falou, então a gente verifica também o aumento da ureia creatinina, né? Você sabe que ureia e creatinina são marcadores de função renal. E além disso, também é importante quantificar o C3, que é uma proteína plasmática do sistema complemento, já que esse sistema complemento é ativado nesse processo inflamatório. Os cuidados gerais, né, falando a nível de tratamento, a questão da avaliação do peso diário, do volume urinário diário, né, a gente pode fazer
uma chamada urina 24 horas para verificar como é que está o volume urinário, né, de 24 horas, né? Medidas frequentes da pressão arterial para verificar se houve a melhora da hipertensão. Precisa de um repouso relativo, restrição hídrica nesse momento e uma dieta, né, acompanhada aí pelo nutricionista, um nutrólogo, né, associada aí a uma dieta hipossódica, né, ou seja, com uma quantidade menor de sódio na alimentação. O edema, né, como foi gerado a partir da retenção de sódio e água, então tem que ter essa restrição do uso de sal e água, né, e esse edema pode ser aliviado quando o médico prescreve a furosemida, que é um diurético, né, ou outros diuréticos. Digitálicos é contraindicados nesse caso, bom. E a diálise, se evoluir para insuficiência renal, pode vir a ser feita, certo? Nesse caso. Então, lembrar que é evitar a hipotensão, né? Vai tratando a hipertensão através do uso de antihipertensivos, né? Como inibidores da enzima conversora da angiotensina, que é o captopril e enalapril, certo? Ou usando minoxidil ou nitroprusiato, mas tendo cuidado, o médico nefrologista, de evitar a hipotensão, a queda de pressão brusca desse paciente. Prognóstico é excelente após a fase aguda, 95% de recuperação glomerular total ao realizar aquele tratamento, aquela terapia prescrita. Adultos com pior prognóstico pode vir a acontecer. Precisa de acompanhamento ambulatorial a longo prazo, sempre avaliando a pressão arterial, função renal, né, através de ureia, creatinina e proteinúria, certo? Bem como a quantificação da proteína plasmática C3, além também da quantificação de hemácias, né, verificação da presença de hemácias no sumário de urina, certo? E aí a gente dá continuidade no próximo vídeo falando de outras patologias.